Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz seja com todos. Irmãos, quero já agradecer mais uma vez as pessoas que têm se inscrito, os irmãos que têm já feito parte desse canal. Que Deus abençoe vocês, continue curtindo, compartilhando e se inscreva no canal e assim vocês estarão nos ajudando aqui. Irmãos, eu fiz 3 vídeos falando sobre as 2 testemunhas. Eu iria fazer um 4º vídeo agora, né? Eu já tenho pronto aqui para lançar esse vídeo. Eu não gravei ainda. Estou fazendo um outro vídeo antes de lançar o 4º vídeo que fala sobre as 2 testemunhas. Por quê? Porque é uma parte mais complexa. Porque quando nós falamos das 2 testemunhas, Apocalipse 11, nós vamos ver que lá descreve alguns milagres que essas 2 testemunhas ou que as testemunhas irão fazer, como fazer descer fogo do céu, né? Como transformar a água em sangue. E nós sabemos que os profetas de Deus que fizeram isso foram Moisés, quando estava no Egito, quando ele estava de frente ao faraó, transformou a água em sangue, e outras pragas que vieram por determinação de Deus e pelo Espírito de Deus que estava sobre Moisés. O outro profeta foi Elias, que ele combateu o rei Acabe e sua esposa Jezabel, em que ele pediu a Deus que mandasse fogo do céu para que lambesse a água e assasse o cordeiro que ali estava e diante dos profetas de Baal. E também pediu para que não chovesse, e não chovia. E quando pedia para chover, voltava a chover. Então nós entendemos que tanto o Espírito de Deus que estava sobre Moisés, quanto o Espírito de Deus que estava sobre Elias, estarão sobre as testemunhas em Apocalipse 11, quando se refere à última semana do profeta Daniel, a 70ª semana. Então eu gostaria de falar aqui sobre o Elias que havia de vir, para que depois, no próximo vídeo, eu venha falar sobre o Espírito de Deus que estava sobre Elias, que estará sobre as testemunhas no Apocalipse 11. Da mesma forma como o Espírito de Deus que estava sobre Moisés, estará sobre as testemunhas que estarão em Apocalipse 11. Lembrando que eu entendo que as testemunhas em Apocalipse 11, elas não são 2 homens literais, mas são 2 nações ou 2 povos, em que nós entendemos que são judeus e que são os gentios de todas as línguas. Lógico, não são todos, mas aqueles escolhidos por Deus para que venham profetizar nesse tempo do fim dentro de Jerusalém, à volta de Jerusalém. Lógico que muitas delas vão morrer, elas estarão preparadas para se sacrificar em amor ao Evangelho de Cristo, para que ele seja reconhecido e pregado nesse tempo do fim. Então algumas pessoas já até disseram, eu já ouvi uma palavra descabida, na verdade, sem entendimento, de que quem pregará para as pessoas que estiverem na terra, segundo a visão pré-tribulacionista, seriam os desviados. Veja bem se isso pode. Se as pessoas não pregam agora, em um tempo em que elas têm liberdade para pregar, imagine depois no tempo da tribulação, aonde muitos serão perseguidos, né, pelo anticristo. Então, irmãos, eu gostaria de ler com vocês uma passagem que nós encontramos em Malaquias, no capítulo 4, e no versículo de número 3 ao número 6. Sendo que o versículo 6 de Malaquias 4, eu vou ler no próximo vídeo para contextualizar com esse vídeo, com essa explicação, para nós entendermos sobre a vinda de Elias no final dos tempos, na última semana de Daniel, que está no capítulo 11 de Apocalipse. Então diz assim, Malaquias capítulo 4, versículo 3 ao 6. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Veja bem que ele cita Moisés aqui, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Agora ele já fala do profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, o grande e terrível dia do Senhor, ele está falando já lá no final dos tempos, ele já está falando lá em Apocalipse. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, como eu disse, esse versículo 6 eu vou deixar para explicar no outro vídeo, que eu vou falar sobre as duas testemunhas, no quarto vídeo sobre as testemunhas, para entender o que o próprio Deus está falando através do profeta Malaquias. Então, irmãos, nós entendemos aqui que Elias, que está falando nesse versículo, não é o Elias do passado, né? Porque aqui ele está dizendo assim: eis que eu vos enviaria o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A linha pré-tribulacionista acredita que esse Elias que virá no final dos tempos, lá em Apocalipse 11, é um homem, é somente um homem, assim como será Moisés na visão deles, é Moisés, porque fala, como eu já falei antes no início desse vídeo, que testifica isso, né, e tem fundamento quando se fala, pode ter fundamento quando se fala que vai ter água se transformando em sangue e fogo descendo do céu, que foram esses dois homens que realmente executaram esses milagres pelo poder do Espírito de Deus que estava sobre eles. Mas eu entendo que nós não podemos ver desta forma literal, porque eu acredito que serão dois povos e duas nações, tanto judeus quanto gentios, que estarão pregando no capítulo 11, em Apocalipse, lá em Jerusalém, pelo poder do Espírito de Deus que estava sobre Moisés e sobre Elias. Então, para contextualizar, nós vamos ler agora Mateus no capítulo 17, no versículo 10 ao 13. Eu vou ler mais uma vez Malaquias, que diz assim, versículo 5, capítulo 4, versículo 5 de Malaquias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora veja o que Jesus ele fala para um questionamento dos discípulos. Mas os discípulos o interrogaram. Mateus 17, verso 10 ao 13. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá. Eu creio que quando Elias virá e restaurará todas as coisas. Quando Jesus fala que Elias virá e restaurará todas as coisas, eu acredito que Jesus aqui está falando sobre as testemunhas de Apocalipse 11. Porém, na segunda parte, Jesus diz assim: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Então, no final desse versículo, vai dizer que os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Veja bem, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então nós entendemos que Jesus ele tem a divindade humana aqui, né, e divindade celestial, porque ele também é Deus. Então os discípulos entenderam que ele falara a respeito de João Batista. Ora, nós entendemos que há uma profecia em Malaquias no capítulo 4 e no verso de número 5, que Elias viria e restauraria todas as coisas. Porém aqui em Malaquias está dizendo antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então poderia-se entender que o Elias que havia de vir seria João Batista. Só que na verdade não, porque quando nós olhamos para a história, para o contexto da vida de João Batista, ele fez muitos milagres paralelos ao que Elias do passado, do Antigo Testamento fez. Sim, fez. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos ver Elias combatendo Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Sim, vamos ver. Mas não era ainda o Elias que havia de vir para restaurar todas as coisas. Porque quem vai restaurar todas as coisas será o próprio Jesus. E os Elias que virão, eles estarão munidos pelo Espírito de Moisés e pelo Espírito de Elias, ou da unção do Espírito que estava sobre esses homens, lá em Apocalipse 11. E não vai ser apenas dois homens, mas serão vários Elias e vários Moisés.
Então, nós vemos aqui alguns paralelos entre o Elias, que veio no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e o Elias que havia de vir, que muitos conhecem por João Batista. Vamos ver aqui algumas características, porque tanto um quanto o outro combateram contra realezas, contra reis e rainhas. João Batista, que foi um grande profeta semelhante ao Elias dos dias de rei de Acabe, ele também combateu o rei Herodes. Ambos tiveram que denunciar pecados sexuais. Elias na condenação ao culto de Baal, deus da fertilidade, cujo culto envolvia sexo entre adoradores. João Batista na condenação ao comportamento adúltero entre Herodes e Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Então ele combateu, e nós sabemos o que aconteceu, eu vou ler aqui. Ambos enfrentaram um casal real, como eu tinha dito. Elias enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel. João Batista enfrentou o rei Herodes e a sua esposa Herodias. Elias foi ameaçado de morte por decapitação por Jezabel, a ímpia esposa de Acabe. João Batista foi decapitado a pedido de Herodias, a ímpia esposa do rei Herodes. E Elias foi perseguido pela polícia do rei Acabe, enquanto que João Batista ele foi preso por Herodes e na prisão ele foi decapitado. E tanto Elias quanto João Batista buscaram uma forma espiritual entre o povo de seus dias, uma reforma espiritual, melhor dizendo, entre o povo de seus dias, chamando as pessoas ao arrependimento e à adoração do Deus verdadeiro. Então, nós entendemos aqui, meus irmãos, que tanto Elias do tempo do rei Acabe e Jezabel, quanto João Batista do tempo de Herodes e Herodias, eles eram grandes profetas e grandes homens de Deus. Mas quando se fala do Elias que virá para restaurar todas as coisas, ainda não tinha se cumprido esta profecia que está em Malaquias capítulo 4 e versículos 5 e 6. Ainda não se cumpriu. Então eu vou explicar no próximo vídeo sobre a unção do Espírito de Deus que estava sobre Elias e que estava sobre João Batista e que estará sobre as testemunhas no capítulo 11 de Apocalipse. Tá? Então, só trazendo para contextualizar que o Elias que havia de vir para restaurar todas as coisas ainda não veio. É certo que João Batista tinha características de Elias, mas ele não restaurou todas as coisas. Ele não converteu o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Da mesma forma, Jesus, ele não fez isto enquanto ele esteve pregando. Porque se João Batista tivesse restaurado o coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais, Jesus não precisaria estar pregando, porque ele já teria restaurado todas as coisas. Só que, como eu disse já aqui, quem vai restaurar todas as coisas será o próprio Jesus. Só que Elias veio para preparar o caminho para Jesus. Da mesma forma, a igreja estará no final, no início e no final da grande tribulação para apregoar a palavra. A Bíblia diz que as duas testemunhas pregarão 3 anos e meio, sem que nada de mal aconteça a elas. Mas isto fica para o próximo vídeo. Então, o Elias que havia de ver ainda não veio e virá. Que Deus abençoe vocês. Então, até o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.